Olá, eu sou o reverendo João Antônio de Araújo, é uma satisfação te cumprimentar mais uma vez e nesse programa Tempo com Você, nós temos uma proposta de levar até você informações que você possa transformar em conhecimento para a sua vida e que vai ser útil no seu dia a dia. Nós estamos falando sobre vários assuntos, você que acompanha o programa, você já está inteirado dos assuntos que nós tratamos aqui no programa Tempo com Você. E hoje nós vamos falar sobre um desafio maravilhoso que nós temos, que é do relacionamento conjugal. E eu tenho a alegria de receber aqui o pastor Thelma, sua esposa. É uma alegria recebê-los aqui no programa Tempo com Você e vamos falar sobre esse assunto tão relevante. Satisfação tê-los aqui. A nossa alegria também de poder estar aqui. Quero cumprimentar a todos e dizer que estamos felizes em poder falar com esse tema, de estar aqui com o senhor, nesse tempo aqui que vai ser precioso para falar sobre o tema. Amém. Pastora. Certamente é um assunto muito especial e que deve realmente ser falado sempre, Sempre a gente deve estar relembrando os princípios da palavra de Deus que regem esses casamentos, para que eles tenham tanto sucesso e realmente continuem crescendo dessa maneira, Muito bom. É uma alegria estar aqui com o senhor. Muito obrigado. A gente fica feliz por saber que, enquanto alguém diz que casamento está em crise, a gente observa que o Brasil está crescendo no sentido de realização de casamentos convencionais. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, existe um segredo faixa etária no casamento, começo, mais para frente? O que vocês até aqui têm a dizer sobre a questão do relacionamento, na questão de administrar as diferenças, pastor Thelma, um do outro? Certamente o senhor é diferente da pastora Cléume, E aí como é que vocês administram isso no andar da carruagem, nessa viagem conjugal que a gente vive? Eu costumo falar que o casamento ele é uma viagem. Só que ele é uma viagem para toda a vida. E às vezes os casamentos não dão certo porque as pessoas não se preparam para essa viagem. Então o casamento ele não tem um segredo, mas o sucesso está justamente nessa dependência de Deus em primeiro lugar. Nós como cristãos, a gente sempre prega sobre isso, fala sobre isso, que o casamento ele dá certo quando a pessoa de Deus está em primeiro lugar para o casal. E no quanto está disposto de um investir no outro para que esse casamento seja duradouro. Só para complementar o que ele havia dito, as diferenças na realidade, ela tem que ser um complemento na vida do casal. Porque naquilo que eu não sou boa, ele é. E naquilo que ele não é bom, eu sou. Então as pessoas tendem a dizer que a diferença faz com que nós nos separemos, Que a gente fique distante um do outro. Somos muito diferentes, então a gente não dá certo. Na realidade, nós precisamos entender que as diferenças, quando nós aprendemos a lidar com elas, elas nos completam e nos fazem ser mais fortes e podemos aprender que juntos nós vamos muito mais longe do que iríamos se estivéssemos só. E com isso... diz, que é melhor ser dois do que um, não é verdade? E sem contar que a gente sabe que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se eu passo a parar de pensar um pouco em mim e passo a pensar no meu cônjuge, nas necessidades dele, de como agradá-lo, de como realmente proporcionar toda uma alegria, uma satisfação, facilitando a vida dele, e ele pensa da mesma maneira, nós vamos nos completar. Que legal, Nós vamos realmente... Eu comparo as diferenças, quando celebradas, como se fossem os dentes de uma engrenagem. Isso. Que se for lisas, elas se separam, mas mantém uma outra. E não há nada de errado em ser diferente. Não tem nada de errado. Na verdade, é muito natural ser diferente. O homem ele é completamente diferente da mulher. E não tem nada de errado nisso. Na verdade, é muito bacana essa diferença quando a gente sabe lidar com elas. Já pensou eu mesmo me casado com uma pessoa igual a mim? Seria chato pra caramba. Eu tenho por mim, misericórdia. Então, as diferenças, elas não tem nada de errado nas diferenças. O que a gente precisa saber é aprender a lidar com elas. Aí fora dizem que os casamentos da década de 80 para cá, os casamentos estão durando menos, tipo 15, 17 anos. O que seria? Qual seria o problema? Seria muita expectativa e pouca realidade? Que às vezes a moça, o rapaz, a menina, o menino, casa numa expectativa maior do que a realidade, pastor Thelma? Olha, pastor, eu acho que é um apanhado de coisas, no passado, a família tradicional era um pouco diferente da família hoje. Então, a família
os princípios que norteavam a família eram diferentes. Então, a família não se aceitava muito bem essa questão do divórcio. Então, casava e mesmo com as dificuldades continuavam casados. E hoje o jovem, eu acho que ele muitas vezes ele apressa uma etapa na vida deles e queima etapas. E quando chega no casamento, não que a pessoa tenha que estar totalmente preparada para se casar, mas muitas vezes chega muito jovem no casamento, chega no casamento tendo uma visão errada do casamento. Então muitos, por exemplo, pensam que vão casar, que vai morar numa bela montanha, que vão ser felizes para sempre. Assiste muito filme. Vai nevar só para eles. Então assim, o casamento, ele é maravilhoso, mas o casamento é essa doação que o senhor falou no início do programa. Pronto, né, pastor? Não nasce pronto, ele tem que ser construído todos os dias. E muitas vezes o jovem, ele não está propenso a trabalhar nessa construção do casamento. E na primeira dificuldade que tem, ele já pensa em abandonar e começar um novo relacionamento. Pastora, como é que é viver a submissão com alegria, produzindo, né? Eu creio que primeiro, pastor, quando a gente aprende a se submeter à vontade de Deus, sabe, isso já torna a gente diferente. Quando a gente realmente se submete à palavra de Deus, isso faz a gente pessoas bem diferentes, né, do que o mundo prega, do que o mundo tem mostrado como princípio. E na realidade é muito fácil você se submeter a alguém que te ama, né, alguém que realmente está do seu lado, sabe, que você entende que essa submissão não é você estar sendo diminuída a nada, sabe, que não é você estar pensando perder completamente o seu valor. Sabe? Então, assim, como, por exemplo, eu sei o meu valor para Deus. Então, eu me submeter a este Deus é maravilhoso. E me submeter a uma autoridade sobre a minha vida, uma autoridade espiritual que o meu esposo tem sobre a minha vida, isso me traz prazer, alegria e segurança. Muito mais do que eu achar que eu estou sendo diminuída, que eu perdi o meu valor. De maneira alguma, eu me sinto protegida por essa autoridade que está sobre a vida dele, sabe, para abençoar a minha vida. Então, é muito mais fácil a gente viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus realmente nos ensina. Se não fosse princípios bíblicos, a pessoa pensa que está perdendo, né? Na realidade está é um sendo ganho. lesada em ser... e na realidade é um ganho. Eu estou sendo guardada, eu estou sendo protegida e estou debaixo de uma autoridade de alguém que me ama, que me respeita. Olha que legal. Sabe? E isso realmente faz a diferença. Muito bom. O programa Tempo com Você vai continuar no segundo bloco. Fique conosco, daqui a pouquinho vamos voltar no segundo bloco. Vila Del Castro, Armários Planejados. 62 3592 1214 e 9982 3846. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. E o Espírito de Deus então disse: quando acontecer essas coisas, não pergunte por quê, mas pergunte, agora que aconteceu, como vou reagir? Agora que aconteceu isso comigo, como vou reagir? Porque enquanto estivermos procurando o porquê, nós vamos estar investindo o nosso tempo no passado. A Bíblia diz que ao homem cabe planejar, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Ok, voltamos com o programa Tempo com Você. Os nossos entrevistados de hoje, estamos batendo um papo legal aqui. O pastor Telmo e a pastora Cléumia são os nossos coordenadores de casais da Igreja Quadrangular no estado de Goiás. Estamos falando aqui sobre esse desafio de relacionamento conjugal. Eu achei maravilhoso aqui a colocação deles no sentido da celebração da diferença e da questão de como a visão da pastora no sentido de submissão. Isso é maravilhoso. Vamos entrar num assunto agora. Eu queria perguntar, pastor Telmo, para os dois a pergunta. O indivíduo, né, que casa 7 vezes, será que tem autoridade para falar sobre casamento? Ou uma pessoa que casou uma vez só e está vivendo há 64 anos casado? Qual desses dois, no ponto de vista, lógico, de vocês dois,
tem autoridade para aconselhar. Porque esse negócio de conselho, todo mundo se acha no direito de dar, né? É de graça, né? Todo mundo quer dar conselho. Mas será que todo mundo tem autoridade para falar sobre o assunto? O que vocês têm a dizer nesse sentido? Bom, eu penso que... tenho certeza que esse de 64 anos, com certeza, tem muito mais autoridade para falar do assunto. Na verdade, ele tem uma história de vida, os dois. Então, o casamento, o conselheiro, não é aquele que passou por inúmeros casamentos, mas aquele que viveu um único casamento, conquistou uma mesma mulher a vida toda e conquistou o mesmo homem a vida toda. Então, ele tem muito mais autoridade e, como cristão, com certeza, né, analisando a Bíblia, Deus ele odeia o divórcio. Então, não que a pessoa que divorciou ela não será abençoada, mas é o último caso, né, pastor? Um último caso. Então, eu tenho comigo que essa pessoa tem muito mais propriedade, esse casal de 64 anos, para falar sobre o assunto do que uma pessoa que teve várias experiências e foi mal sucedida em várias vezes na sua vida, errou várias vezes e eu vejo que esse com 64 anos tem muito mais autoridade para falar do assunto. Até porque conseguiram superar os seus problemas, as suas dificuldades juntos, né? Que eu creio que esse realmente é o casal perfeito. Não é aquele que não tem problemas, não é aquele que não tem dificuldades. Todos nós temos dificuldades. E comer sal junto todos os dias, a gente sabe que não é fácil nos relacionarmos, né? Relacionamento é difícil porque nós seres humanos somos difíceis. Não é verdade? Então, o que acontece? Esse casal, eles aprenderam a superar suas dificuldades juntos. Entenderam que se eles estivessem juntos, conseguiriam resolver os seus problemas. Então, a partir do momento que eles passaram por momentos de alegria, de tristeza, de dores, de dificuldades e tiveram sucesso e estão juntos até hoje, certamente eles têm muito mais propriedade para realmente falar sobre o assunto. Deixa eu perguntar uma coisa que, voltando um pouquinho atrás. Na experiência de vocês, qual seria assim, uma observação que o moço teria na moça, a moça no moço, para escolher uma pessoa certa para dividir com ela o resto da vida no casamento? Seria? Um negócio... A pergunta sua é muito inteligente. Se eu fosse solteiro e fosse procurar uma moça para casar, com certeza eu procuraria a minha esposa novamente. Mas... eu acho que o segredo, ele tem que ver como essa moça trata os pais. Então, o relacionamento que ela tem com os pais, o relacionamento que ela tem com a família, o respeito que ela tem pelos pais, o carinho que ela tem pelos pais, ela vai revelar que tipo de esposa ela vai ser no futuro. Interessante. Existem aquelas moças, às vezes, que estão em desespero, que elas não gostam do lar, não gostam da mãe, não gostam do pai, não gostam do relacionamento familiar, e faz um convite para o noivo, me tira desse inferno aqui, né? Não tira não, que você vai montar um inferninho, né? Que vai ser uma extensão do infernão, né? Pode ter certeza. Essa colocação sua é muito interessante, até porque ninguém que é amaldiçoado numa casa vai ser bênção na outra. Né? É verdade. A gente não muda da noite por dia. Essa questão, pastora, a irmã concorda 100% com ele nessa questão? Concordo. E eu acredito que com o homem também não é diferente. Acredito que a forma como ele trata a mãe, como ele trata os pais, como ele se comporta, como ele revela o seu caráter, realmente é que vai mostrar qual o esposo que ele será. Eu não acredito que seja diferente, né? Então são coisas que hoje, infelizmente, não são tão observadas, né? E acaba muitas vezes atropelando, pulando fases e etapas. E aí é complicado. E aí complica toda uma história. Na verdade, de forma bem resumida, é os valores, né, que essa pessoa tem na vida dela. Né? Quando a gente olha para as Escrituras, para a Palavra de Deus, você percebe a preocupação dos patriarcas, né? Você percebe a preocupação de Abraão, que o filho não casasse com a pessoa errada. Preocupação do próprio Isaac, que Jacó procurasse uma esposa que não fosse das cananeias, né, que tinha uma maldição sobre eles. Isso é interessante. Isso, com o tempo, talvez seja essa uma das respostas, porque alguns casamentos duram menos hoje. Falta do zelo, às vezes, da genealogia, da observação dessa questão. Até porque a gente percebe, voltando nesse assunto que nós estamos falando, a pessoa não obedecendo os princípios, ele vai muito pela expectativa, né? E quando ela não é superada, quando ela não é alcançada, causa de uma frustração. Eu queria aqui, nós estamos já quase nos momentos finais,
que vocês dessem aí para a gente uma palavra aos casados que estão nos assistindo. Sabemos, o senhor já disse agora há pouco que não há segredo. Casamento não nasce pronto, não existe aquelas regrinhas, né? É uma construção diária. Na experiência de vocês dois, o que vocês diriam para alguém que está ali nos assistindo, aí, em algum lugar da vida, e talvez está um sentado aqui na ponta, o outro na ponta do sofá? Qual o segredo de retornar às pazes dentro de casa, no dia a dia? Eu acredito que o temor a Deus, em primeiro lugar. Sabe, eu acredito que quando você se submete à vontade de Deus, ao desejo de Deus realmente, ao propósito de Deus para a sua vida, faz toda a diferença. Nós temos muito uma questão de achar que eu posso, que eu sei o que é melhor, que aquilo que eu penso é o que é o correto, mas nem sempre é assim, ou a grande maioria das vezes não é assim. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê que os sonhos de Deus são muito maiores que os seus, que os pensamentos de Deus são muito maiores do que os seus, que o saber de Deus é infinitamente maior do que os seus. E quando você procura se submeter a essa palavra, procura realmente entender quais são esses sonhos, esses projetos de Deus, nós somos muito mais felizes. E aí nós deixamos de ser egoístas, passamos a esquecer o eu, a pensar só em nós, e passamos realmente a pensar num todo, no casal como uma família. E aí nós começamos a fazer as melhores escolhas, tomarmos as melhores decisões, e aí naturalmente as bênçãos vêm sobre as nossas vidas, e aí tudo começa a mudar. Muito bom. Tudo começa a ser diferente. Pastor Telmo, Olha, o senhor deixaria para os nossos espectadores? Eu acho que nessa questão que você está falando aí, de um casal que está na ponta do sofá e o outro no outro, eles precisam, em primeiro lugar, rever os seus valores, porque algo está errado para estar nesse ponto. Então começa por aí. Então aquilo que a minha esposa falou é fundamental. A família tem que estar debaixo do senhorio de Deus. Nós precisamos ser pastoreados. E o nosso pastor maior é Jesus, é Deus. Nós precisamos estar debaixo desse senhorio. E rever esses valores, porque hoje os valores são invertidos. Então hoje não se senta à mesa mais para comer. Hoje se valoriza muito aquilo que eu falei, o bem material. Os pais vivem uma loucura correndo atrás de bens materiais, os status, e os valores estão ficando para trás. E os filhos, ele quer muito mais o tempo do pai ao seu lado, ele quer muito mais a presença do pai do que bens materiais. Então, esse casal que está na ponta do sofá, eles precisam rever valores, porque pode ser que o seu casamento está nessa situação em função dos valores que estão invertidos na sua casa. E assim, pastor, que eles pudessem entender que o problema não é um ao outro. Existe um problema entre eles. Os dois precisam unir contra. Isso, e esse problema ele precisa ser tirado do meio do casal e eles entenderem que eles têm um problema e que os dois juntos vão resolver este problema. Que coisa e boa. não achar que ele é o problema ou que ela é o problema. Começar a atacar um ao outro. Começar a atacar, e isso não vai chegar a lugar nenhum, vão se ferir, vão se destruir, e isso não vai levar a lugar nenhum. Mas se eles entenderem que existe um problema entre eles, então nós vamos resolver, e esse problema não é um ou outro, pode ter certeza que eles vão alcançar o sucesso. Vão ser vencedores, né? Vão ser vencedores. Mas quero agradecer muito pela presença. Eu estava aguardando para a gente fazer esse programa, né? Que estava faltando essa conversa aqui no programa Tempo com Você. Olha, eu agradeço, né, pastor, a oportunidade de a gente estar aqui com o senhor. Com certeza nós voltaremos uma outra vez. E a mensagem que eu quero deixar para os telespectadores é em relação aos filhos. Quero deixar uma mensagem que os filhos, eles são cópia dos pais. Eles estão tentando o tempo todo reproduzir os pais. Eles são aquilo que eles vivenciam. Então, com o filho não tem aquilo de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eles fazem o que nós fazemos. Então, isso é muito importante, essa mensagem que eu deixo para os telespectadores, porque isso vai influenciar no futuro casamento do seu filho. A forma como ele é criado vai influenciar no futuro casamento dele, no casamento da filha. Então, que você refletisse sobre a forma que você está educando o seu filho, a forma que você está convivendo com ele, com ela, o tempo que você tem dedicado a eles,
os valores que você tem ensinado. Então aí a gente realmente tem um programa inteiro pela frente para falar sobre isso. Tem tempo para isso aí, né? Eles vão, na verdade, assistir nos filhos amanhã o que está acontecendo hoje aqui, na sua casa. Então, é uma alegria, né, estar aqui. Foi muito bom poder compartilhar um pouquinho, né, sobre esse assunto tão especial que é a família, que é um projeto de Deus. E eu queria sim deixar uma consideração final, que seria um conselho, né? Invista no seu relacionamento, cuide realmente um do outro, sabe? Ame mais, aproveite mais a companhia um do outro, procure realmente um conselho que seja da palavra de Deus, porque os princípios que passam a reger a sua família vai fazer a diferença. Então, assim, invista de verdade no seu relacionamento, cuide dele, não desista da sua família. É um projeto de Deus, né? É algo que veio realmente do coração de Deus para a sua vida. Então, lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute por esse casamento e não deixe que, de forma alguma, o inimigo ou as influências do mundo venham destruir aquilo que você tem de melhor. Então, ame mais, cuide mais, zele mais e pode ter certeza que o sucesso virá naturalmente. Muito bom, muito obrigado. O programa continua aí com você, daqui a pouco uma palavra final. Todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, as famílias se encontram para uma reunião de bênçãos no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Traga seus amigos e familiares. Ok, voltamos com o programa Tempo com Você. Tivemos um papo legal aqui com o pastor Thelma e a pastora Cléumia. São dois pastores que coordenam o trabalho de casais da nossa igreja no estado. E vocês viram aqui o comentário interessante, algo interessante que eles disseram, na questão da celebração da diferença, da submissão, de os dois se unirem contra os problemas e não atacar um ao outro. Eu achei isso muito interessante e eu queria que você fizesse isso que eles disseram, copiasse isso que eles estão fazendo aí, e com certeza seu casamento vai ser uma bênção. Na verdade, quando o lar está bem, tudo vai bem, porque todo sucesso começa dentro de casa. Mas quando o lar vai mal, tudo vai mal, porque a saúde de uma árvore está nas raízes. E a saúde do sucesso das pessoas, tanto do homem como da mulher, está na casa. Então é prejuízo ficarem contra um ao outro dentro de casa, no conflito, como eles acabaram de dizer. Eu penso que vocês podem copiar muito do que foi dito aqui. E eu quero terminar o programa de hoje fazendo uma oração para que você que me assiste seja abençoado como casados. Não tenha que ficar casado porque tem uma obrigação por detrás, ou um patrimônio a zelar, ou filhos a criar. Há muitas pessoas que elas estão casadas não porque se amam ou porque gostam um do outro. Na verdade, elas estão casadas porque tem algo que daria prejuízo, provocaria um prejuízo se separasse. Tipo divisão de patrimônio, tipo criação de filhos e etc. Eu gostaria que você entendesse que Deus quer que você esteja casado, mas que você seja feliz, como diz a Bíblia. Feliz, o que teme o Senhor, anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior do teu lar, no interior de tua casa será abençoado. Seus filhos como o rebento da oliveira será abençoado. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. É essa a promessa de Deus. Que Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família. Deus abençoe seus filhos para que você seja um casado feliz. Vamos orar um pouquinho? Pai querido e santo, em nome de Jesus. Tu conheces, ó Deus, toda essa questão de relacionamento conjugal, pois Tu és o autor do casamento. Tu identificaste ao homem que não seria bom estar só, e o Senhor construiu para ele, criou para ele uma auxiliadora, uma mulher que lhe fosse idônea, que lhe fizesse companhia e que estivesse junto montando uma equipe vencedora. Não só alguém autorizado a ter filhos, a coabitarem,
mas alguém autorizados para prosperarem e fazer um ao outro feliz. Pai, eu oro abençoando esta família, este lar, esta casa, este marido, esta mulher, no nome poderoso de Teu Filho Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Santo Espírito, e que assim seja. Muito bem, estamos colocando ponto final no programa desta semana. Semana que vem estamos aqui de volta com outro assunto importante. Meu abraço a todos, um abraço de verdade mesmo em Cristo Jesus, e até semana que vem.